Em primeiro lugar, é uma delícia estar aqui de volta a Recife, depois de ter feito o show com os tribalistas no sábado passado, não, na sexta passada. E agora voltando com outra face do meu trabalho, que é essa face gráfico-poética visual, né? Eu, na verdade, trabalho com essas linguagens diferentes, com música, com poesia, com trabalhos visuais, mas sempre em comum entre elas tem um território da palavra, né? Eu não faço música instrumental, faço canção, que envolve a palavra entoada. Tem também trabalhos de caligrafia aqui, que são entonações gráficas. Então é a palavra que, nesse caso dessa exposição Palavra em Movimento, indo para outros suportes. Quando eu crio, às vezes ela já vem com a ideia da linguagem que ela vai ocorrer, né? Ou, às vezes é um objeto visual que já vem com o conceito, o próprio poema já vem com a ideia da visualidade. Às vezes é uma adaptação, a ideia de adaptar um poema que eu publiquei num livro e depois penso uma versão visual. Então esse trânsito entre essas linguagens acontece muito frequentemente também. Às vezes eu publico um poema, anos depois posso musicar, ou alguém musica e eu acabo gravando. Enfim, tem um diálogo que se dá por esse território da palavra. Agora, desde muito jovem, assim, desde adolescente, que eu já trabalho essas diferentes linguagens e meio fazendo esse diálogo entre elas. Tem algumas, por exemplo, Solto do Solo, que é um objeto que tem... Na verdade, eu pensei já era um poema visual gráfico em que o O é pintado de preto, então é ter sol, to, do, sol, lo, solo. Só que eu desmembro a palavra solo e desmembro a palavra todo. Então, o to de todo faz a segunda sílaba de solto. Então, você tem a palavra sol todo, a leitura sol todo sol ou solto do solo, que é a ideia do sol se nascendo, né? Se deslocando do solo. E na verdade aqui eu dei uma nova dimensão, que é esse círculo preto que permeia o poema todo. Ele vai saindo do plano da parede e virando uma esfera com 3 dimensões, né? Então tem esse desejo, às vezes, de materializar uma ideia gráfica que já existe. Outros, por exemplo, eu já pensei no objeto, aquele carrossel que é o eutro, né? Que tem a brincadeira com diferentes línguas, né? E a coisa do movimento faz com que você leia ele através da circularidade. Outros até prescindem da palavra, são só um objeto como a porta, né, que é um poema visual, que é um trabalho conceitual, uma porta que dá para todos os lugares e não dá para nenhum lugar, né, deslocando ela da situação de passagem entre um quarto ou um ambiente e outro, ela solta no espaço, girando para todos os sentidos. Então é uma ideia poética assim que eu transformei num objeto. Outro que é assim é o sol, né, que é um guarda-chuva sem a capa preta, só o esqueleto do guarda-chuva. Ele acaba tendo o formato daqueles desenhos de sol que a gente faz quando criança, que é um círculo com os raios em volta. Então é uma brincadeira, assim, você alcança o sentido de sol por 2 caminhos, né? Pela coisa de ser um guarda-chuva desnudo, né? E pela coisa do desenho gráfico que faz. Então são ideias, às vezes o poema já existe, a ideia da materialização dele acentua, vamos dizer assim, a carga de significação, e às vezes o próprio poema depende, né, da coisa visual que já vem junto com ele. Essa exposição, na verdade, a gente está se despedindo dela. Essa é a última montagem que a gente vai fazer. Essa é a 7ª cidade, ela vem itinerando desde 2015 e já passou por várias cidades. Cada espaço a gente faz uma adequação diferente dos trabalhos, é claro. Mas o princípio, eu não sei como surgiu. Eu tinha acabado de fazer essa exposição que resultou numa sala dessa grande exposição, que é o interno e exterior, que são os trabalhos com monitores, né, em animações de stop motion, com placas fotografadas na rua, como se pegasse um vocabulário do mundo exterior para falar de questões interiores. E foi uma exposição que eu chamei o Daniel para fazer a curadoria, então eu já estava em contato com ele. Aí acho que surgiu a exposição de fazer o convite para fazer uma exposição maior no Centro Cultural dos Correios em São Paulo, que foi onde a origem, né, onde começou essa exposição, a primeira cidade onde eu expus esse trabalho. E aí
tive o desejo de fazer uma retrospectiva que abrangesse trabalhos que eu expus em bienais, em exposições individuais, em coletivas e alguns inéditos também. Algumas coisas também foram criadas especialmente para a exposição. Então foi um desejo de juntar tudo e aí já vinha trabalhando com o Daniel desde do externo exterior. Chamei ele para fazer junto e aí a gente começou a fazer essa varredura, vamos dizer assim, nos meus arquivos, né, de trabalhos antigos e reuniu. É engraçado, porque aí acabaram entrando coisas que para mim nem pensava mais em mostrar, que é o Oráculo, que é um trabalho do comecinho dos anos 80, de colagens, que ficou guardado aí esses 30 e poucos anos sem ser mostrado, enfim. A ideia originalmente era fazer um livro com essas colagens e tal, acabei não fazendo e ficou guardado. Então teve descobertas que aí o Daniel pôs um gás, não, vamos mostrar isso também e tal. Foi muito legal esse bate-bola entre a gente. Ah, não tem uma favorita, acho que é sempre... Acho que elas se complementam de certa forma, porque você tem a ocorrência do movimento em diferentes situações, desde o movimento do gesto ao fazer a caligrafia, até o movimento das animações no videonome, ou das animações em stop motion no interno exterior, que são os monitores cada hora se relacionando uma imagem com outra, né? Ou a sugestão, como esse trabalho aqui, né, que são 3 sequências quase que cinematográficas, mais quadro a quadro, né? Um trabalho gráfico que você acompanha, de certa forma, um movimento acontecer, até os objetos que são para mexer. Então, acho que isso, de certa forma, amarra toda a exposição. E essa relação entre os trabalhos talvez seja o que eu prefiro, mais do que um trabalho preferido. Vou continuar fazendo isso tudo que eu gosto, né? Trabalhando com poesia, com música, artes visuais, com meus queridos parceiros tribalistas e outros parceiros que tenho também, enfim. Estamos aí na vida. Acabei de lançar um disco também, RSTUBXZ, então eu estou alternando os shows com os tribalistas, com a minha carreira solo e vamos em frente. Para as artes visuais, tem alguma coisa planejada? Por enquanto não. Por enquanto fiquei muito realizado, assim, muito grato com o percurso dessa exposição aqui, de poder mostrar esse trabalho para mais gente. Acho que as pessoas que me conhecem pela música, que é um público muito maior, né, do que quem conhece o meu trabalho visual e tal, poético, visual, né? Eu acho que elas têm uma surpresa também que é bacana, que acaba complementando, né, de certa forma, o que eu faço na música, que é mais divulgado e tal. Então, para mim é muito gratificante poder também mostrar esse trabalho.